Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de extensão, curso de comunicação religiosa. Quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Pablo Giovanni, sou aluno do curso de licenciatura em Ciências da Religião, da Escola Superior de Educação, do Grupo Uninter, Grupo Universitário Internacional Uninter. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 4, onde nós estamos tratando aqui, estamos abordando a questão da comunicação religiosa. Tivemos a nossa primeira aula em que falamos do querigma, né? O ato proclamatório, o ato de proclamação do evangelho, né? Próprio, né? Pertinente ao discurso religioso. Na aula de número 2 nós falamos uma temática já mais abrangente do como falar em público. Evidentemente, né, foi uma aula que não foi exaustiva e não discutimos, né, o assunto até exaurir todo o seu conteúdo, dada a situação de que o falar em público é uma arte e também uma ciência, requer muito treino, muita prática, muito estudo, muita dedicação, muito esmero. Inclusive, quando a gente pensa na questão da comunicação, da teoria moderna da comunicação, da teoria geral da comunicação, nós envolvemos sempre duas questões, ciência e arte. A aula de número 3 foi pregação, o discurso da fé, próprio, né, voltado já ao ambiente cristão, pertinente, né, uma temática bíblica, judaica, cristão, né, cristã, bíblica e cristianizada da prática discursiva. E hoje nós vamos falar sobre homilética. Homilética é um termo que deriva, né, que designa, melhor dizendo, a fala cristã, a oratória cristã, a fala pública cristã. Às vezes o termo homilética ele é associado ao discurso religioso como um todo, né? Qualquer fala que envolva o fenômeno religioso, a busca ao sagrado, né, dadas suas matrizes, né? Hoje nós pensamos, quando falamos em fenômeno religioso e religiões e religiosidade, no Brasil nós pensamos em 4 matrizes. Nós pensamos a matriz ocidental, cristianismo, aí cristianismo católico, cristianismo evangélico, né, ou como eu prefiro dizer, cristianismo não católico. Nós temos também uma matriz indígena, com religiosidades, com religiões, com fenômeno religioso indígena, né, dos nossos irmãos indígenas. Nós temos a matriz oriental, bastante variada, judaísmo, islamismo. Nós temos as religiões mais ao extremo oriente, brahmismo, shintoísmo, budismo, uma série de outras religiões, né, já de uma matriz oriental. E por fim, né, não menos importante, nós temos também a matriz africana. Então são as religiões de cunho afro, né, bastante desenvolvidas aqui no Brasil, candomblé, umbanda, quimbanda, uma série de outras nomenclaturas dadas, né? Até se comenta, né, que no Brasil é muito forte a religiosidade de matriz africana, mas não é só no Brasil, em outros lugares do mundo, por exemplo, no Caribe, muito forte, né, as religiões de matriz africana, algumas que inclusive não existem no Brasil, como me foge o nome agora, o voodoo, que é uma religiosidade de origem africana, mas ela é muito bem difundida, né, ali na região do Caribe. O voodoo, a santeria, são religiões de matriz afro, não muito alocadas aqui no Brasil. No Brasil nós temos as chamadas religiões afro-brasileiras, né, porque são de matriz africana, mas bem se desenvolveram aqui no nosso país. Então, esse curso de comunicação religiosa, em grande medida, em grande parte, ele é voltado para o fenômeno religioso, especificamente de matriz ocidental, em particular, cristianismo não católico. Costumamos dividir cristianismo em católicos e evangélicos, né? O primeiro ponto de dividir não é o adequado, né? Eu acho que é mais coisas que nos unem do que nos separam. Mas tudo bem, uma questão metodológica, uma questão científica, ainda assim é muito redundante dizer cristãos, católicos e evangélicos, porque no catolicismo a gente tem as suas especificidades, católicos ortodoxos, católicos apostólicos, católicos gregos, católicos romanos.
Mas no cristianismo não católico, que seriam os evangélicos, os protestantes, os reformados, a gama, a amplitude de variantes, de variações, de especificidades, ela é bastante ampla. Então a gente não poderia ser redundante e dizer evangélicos, porque até grupos não católicos que não se encaixam nessa nomenclatura evangélicos, não se sentem identificados por essa nomenclatura evangélicos. Outros até sentem, mas, por exemplo, como protestantes ou reformados, são nomenclaturas que não lhe cabem, né? O ente que faz parte de uma dessas religiões não católicas, não cristãs, não católicas, não se sente representado, por exemplo, pelo termo protestante. Nós batistas, por exemplo, nós não nos sentimos, em muitos grupos, em muitos segmentos batistas, nós não nos sentimos representados pelo termo protestante, porque os batistas nunca tomaram uma participação na reforma e principalmente eles nunca protestaram. Os batistas sempre, quando foram tolhidos no direito de exercer sua fé, migraram, foram para outros lugares e não fizeram oposição por forma de protesto, como outros grupos, né, bem intencionados fizeram, né, protestando o seu direito de cidadão e exercer o seu culto. Dito isso, então, nós vamos pensar a questão da homilética, que é a nossa quarta aula de homilética, né? Homilética prática. A nossa quinta aula será a oratória sacra, uma aula bastante interessante. E a sexta e última aula, nós vamos tratar sobre hermenêutica básica. Hermenêutica é a ciência da comunicação, mas ela envolve a questão da interpretação. Uma comunicação explicativa, por assim dizer, uma comunicação bem assertiva. A hermenêutica é um ramo da filosofia, foi bastante discutida por Aristóteles na sua obra O Organon, em que um dos tomos, né, uma das divisões dessa obra, o Organon, na verdade, é constituído de 6 livros, e um deles é o De Hermeneuticae, das interpretações, ou da hermenêutica, que envolve a questão filosófica da interpretação, a questão científica da interpretação de texto, da interpretação. Ali ele desenvolve o chamado silogismo aristotélico. Talvez essa palavra aí te soe muito estranha. Puxa vida, Pablo, silogismo aristotélico. Mas nós conhecemos, todos nós praticamos o silogismo aristotélico. Com certeza você aí que está me ouvindo, não sei de que lugar do Brasil, talvez até do mundo você esteja me ouvindo, você usa o silogismo aristotélico. Não uso, usa sim. Quando você vai fazer uma redação, e você faz introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você vai dar um relatório e você então faz uma apresentação, um breve discorrer sobre o que foi registrado e depois conclui com uma saudação, com uma despedida, você está usando introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou epílogo, prólogo, conforme a definição. A maioria das pessoas usam começo, meio e fim, ou sem pé nem cabeça. Sabe, quando falta a lógica, quando falta a questão do discurso, não fica completo. Então Aristóteles trabalha bastante essa questão do chamado silogismo aristotélico. Todos nós que fizemos uma redação ao menos uma na vida, usamos o silogismo aristotélico. Eu não usei. Bom, então tua nota em redação não deve ter sido muito boa, porque se tivesse usado o silogismo aristotélico, ou se preferir começo, meio e fim, teria tirado uma boa nota. Mas isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma constatação. Eu por muito tempo também não fui um bom escritor de redações, mas a prática me levou a estar escrevendo um pouco melhor. O livro que dá suporte a esta aula, esta videoaula, é o excelente Rudimentos de Homilética, do professor doutor Nelson Kirst, que por muitos anos atuou no bairro onde eu trabalho, no bairro onde está a empresa centenária, empresa que em poucas semanas estará completando 100 anos, a empresa que tem a honra de fazer parte dos seus quadros. E o Dr. Nelson Kirst, ele trabalhou por muitos anos aqui neste bairro, como pastor, também como professor de teologia. Tem uma obra muito vasta, muito importante, né, no cenário teológico brasileiro, não só no luteranismo, né, ele é um teólogo luterano, mas a teologia como um todo, né, os teólogos brasileiros devem muito à obra do Dr. Nelson Kirst, e ele tem um tratado sobre homilética.
onde ele discorre, né, de uma forma muito bem embasada, muito bem poética, né, ele tem uma linguagem, né, bem fluida, ele é um bom orador, um bom escritor. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas relatos de que é um bom orador, de que se comunica bem. E sua obra, então, chega até nós tratando dessa questão da homilética. Em linhas gerais, a homilética é a arte de falar a mensagem cristã em público. É a arte da comunicação, e também envolve uma ciência, né? Mas é o fato, a homilética é o ato de proclamar o evangelho, não propriamente o querigma, porque o querigma pode ser proclamado pessoa a pessoa, pode ser em pequenos grupos, pode ser numa parada de ônibus, pode ser numa viagem de trem. A proclamação pessoal do evangelho, a questão do evangelismo, ela pode ser de uma forma muito pessoal, indiscreta, aliás, discreta, sutil, mas a pregação, o ato do discurso público da fé, ele envolve a questão da homilética. O Dr. Kirsch, ele tem uma definição bastante interessante sobre homilética. Inclusive, a teologia luterana, questão de nomenclatura, eles não usam muito o termo pregação, eles usam o termo prédica. Então, muitas vezes, um teólogo luterano, quando vai falar da pregação, ele fala da prédica. Mas a homilética, segundo a própria avaliação do Dr. Kirsch, quando trata de questões fundamentais da homilética, ele começa com uma definição. Página 9, ele vai dizer, então, que homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã, e, de modo particular, com a prédica proferida no culto, no seio da comunidade reunida. O termo vem da palavra grega homilia. O verbo homileien significa relacionar-se, conversar, e designa no Antigo Testamento o estar juntos, o relacionar-se, e nos primeiros séculos da era cristã o termo passa a ser usado para denominar a prédica. Daí deriva a expressão homilética. Segue o brilhante Dr. Kirsch, página 9 ainda. A homilética faz parte da teologia prática. Sua tarefa não se limita a princípios teóricos, mas concentra-se grandemente no treinamento prático. Perceba, aqui faço meu comentário, perceba que, embora seja uma ciência, ela envolve a questão prática. Ela envolve a questão da praxis, da continuidade, do treinamento. Por isso, um livro como este só poderá tratar de homilética dentro de um âmbito bastante restrito, qual seja o dos conhecimentos teóricos pertinentes à disciplina. Pregar é, em boa parte, artesanato, e artesanato se aprende praticando. Assim sendo, os conhecimentos compartilhados aqui precisam ser complementados por um treinamento prático, de preferência orientado. Esta é a fala inicial, né, da sua obra, do Dr. Kirsch, quando vai tratar da homilia, da questão da homilética, em que ele faz ali definições bastante pontuais, apelando, sempre reiterando a questão da prática ser seguida, né, de um treinamento, mas também ser precedida por estudo, né, por conhecimento, por uma busca de um conhecimento. Aqui o Dr. Nelson Kirsch ele traz um elemento novo, que até então, no nosso curso de comunicação religiosa, a gente não havia abordado, que é a questão do treinamento ser prático, né? Nós já havíamos falado, mas esse treinamento prático, precedido, né? Tendo sido precedido por estudo, por busca de um conhecimento de forma metodológica, científica, o elemento novo que o Kirsch traz é a questão do acompanhamento. Ou seja, não basta estudar a comunicação e não basta praticar a comunicação. E não só a comunicação aqui no fenômeno religioso, a comunicação religiosa, mas a comunicação pública, o ato de falar em público, que foi tema até inclusive da nossa segunda aula. Não basta apenas estudar e apenas praticar. Eu preciso que tanto os meus estudos, mas principalmente a minha prática, seja acompanhada. Ou seja, eu preciso de alguém experiente, eu preciso de alguém experimentado, eu preciso de alguém que já tenha rompido essas barreiras iniciais da comunicação e que possa me dar suporte, que possa me acompanhar, que possa me orientar. E que felicidade a pessoa poder ter alguém a quem se reportar, alguém que acompanhe e diga o que está errado, o que pode mudar. Recentemente eu havia contado numa das nossas aulas, tive um encontro então, com um grande mestre, um grande professor de cerimonial de luto,
E ele disse para mim uma coisa que eu até não havia relatado na outra aula, e ele disse assim: Pablo, eu vou dizer para ti o que eu digo para todos os meus alunos. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Não é o que a gente quer ouvir, né? A gente quer ouvir que está perfeito, né? Mas a perfeição se alcança por meio da melhoria, né? Por meio da melhora, por meio do acréscimo. Então, preciso estudar mais, preciso praticar mais, preciso ter a oportunidade de ser orientado mais, ser mais acompanhado, para que eu possa alcançar uma homilética plena, uma homilética adequada, uma homilética que atenda ali os pressupostos, né, mínimos para uma comunicação assertiva, para que, ao comunicar a mensagem cristã, ao comunicar a mensagem evangélica, ao comunicar a mensagem de fé, possa ser bem compreendido. Aí está o sucesso de toda a comunicação, a boa compreensão por parte dos meus ouvintes, e que eu possa também atingir os resultados esperados, tá certo? Dentro do fenômeno religioso, a comunicação religiosa ela tem sempre está associada a um código doutrinário, a um código de doutrinas, a um livro. Toda religião, praticamente, ela tem, né, em sua origem ou na sua história, um ou mais livros sagrados. Ou é um livro só, mas é uma coleção de outros, como, por exemplo, no caso do cristianismo, o livro sagrado do cristianismo qualquer. Esse mesmo é a Bíblia. E a Bíblia é um compêndio de 66 livros. Nós, cristãos não católicos, né? Os cristãos católicos eles levam em consideração alguns outros livros, e nós, cristãos não católicos, particularmente não entendemos como pertinentes, né, como pertencentes ao cânon das Sagradas Escrituras. O que é o cânon? O cânon literalmente significa cana, igual a cana, né? O junco, que era uma vara para fazer a medição. Então, aquela cana, por exemplo, poderia ter 1 metro, então eu conseguia fazer as medições de 1 metro com aquela cana. Essa aqui tem menos de 1 metro, essa aqui com aquele instrumento de medição eu conseguiria fazer. Então, o cânon é um instrumento de medição, de verificação. Então, desde o começo da formação do Novo Testamento e da implantação, estabelecimento da igreja, ali já no início da era cristã, no século I e seguintes, se foi fazendo a formação do cânon a ponto que se elegeu alguns livros e se fez uma escolha daqueles e uma recusa entre outros. Então, mas como não é a temática, né, da comunicação, eu não me adentro muito, mas só porque eu reportei essa palavra cânon, né, então talvez possa surgir essa curiosidade. Ainda quando a gente falou sobre a homilética, o Kirst ele menciona a questão da teologia prática. A teologia prática é uma das divisões da Sagrada Teologia. A teologia ela se divide em teologia bíblica, que estuda os textos, né? Eu estava dizendo ainda que toda religião tem o seu texto sagrado, tem o seu livro sagrado. O judaísmo, por exemplo, é o que para nós cristãos é o Antigo Testamento. Eles chamam de Tanakh, que é Torá, Nebulim, que são os profetas, e Ketubim, que são os escritos, e Torá seria a lei. Então essas são as divisões do livro sagrado do judaísmo. Nós cristãos, a Bíblia. Outras religiões, como por exemplo o Islã, usam o Alcorão. Então, quase todas as suas Vedas, os hindus, por exemplo, o hinduísmo, os Vedas. Então, cada religião tem os seus livros sagrados. E a teologia bíblica se ocupa de estudar o livro sagrado do cristianismo. A teologia histórica, tanto a história de Israel como a história da igreja. A teologia exegética se ocupa da interpretação dos textos em seus originais, da formação do cânon, da questão da teologia histórico-crítica, baixa crítica, questão de manuscritos, e envolve também algumas questões práticas, como hermenêutica e homilética. Mas hoje se tem uma nova divisão que é a teologia prática, que seria a teologia pastoral, a teologia pública, ou também chamada muitas vezes teologia social. A gente tem ainda a teologia dogmática, que se ocupa da formação doutrinária, né, de como os dogmas foram se formando e a partir dos dogmas foram se estabelecendo o corpo doutrinário das diversas tradições cristãs. E nós teríamos ainda a teologia sistemática, que se ocupa de verificar nas escrituras, ou seja, a teologia sistemática se apoia na teologia bíblica, de se verificar nas escrituras como que a questão doutrinária se encaixa.
E essa é a verdadeira tarefa do teólogo, né? Eu, como teólogo, a tarefa do teólogo é exatamente essa, é dizer como isso se encaixa. Embora a teologia sistemática, ela faz um sistema, né? Por isso é chamada sistemática, ela faz um arrolar de todos os textos que tratam sobre determinada doutrina, para que possa então justificar essa doutrina. A teologia prática, então, envolve a questão da pregação, da fala cristã de forma comunitária, em que o evangelho, em que a mensagem, de uma forma clara, assertiva, é comunicada. A comunicação religiosa no ambiente cristão, especialmente, notadamente, o cristão evangélico, não católico, ela envolve a questão da prédica, da pregação. Outras nomenclaturas, né, seria o sermão. Então envolve essa temática, né, a pregação, a prédica, o sermão, a mensagem. Outras nomenclaturas, né, por exemplo, os pentecostais usam muito a palavra palavra. Hoje nós teremos uma palavra, hoje o pastor trará uma palavra. Reformados usam bastante a expressão sermão. Hoje o pastor trará o sermão. Até alguns reformados eles não dizem pregar, eles dizem expor. Eles não dizem, hoje será feita a pregação da palavra. Eles dizem será feita a exposição da palavra. Guarde essa expressão, exposição. Depois eu vou estar, ao longo desse curso aqui, pretendo explicar a questão da exposição. Outros grupos dizem prédica. Então, dentro do segmento, né, para você poder perceber justamente essa questão da amplitude que é o cristianismo não católico. Então, independente se é sermão, se é pregação, se é prédica, mensagem ou palavra, a questão é que esta fala discursiva por parte de um orador cristão, de um líder cristão, ou mesmo de um líder leigo, né, um ministro leigo. Eu, durante muito tempo, fui um ministro leigo. Eu pregava, mas não era um líder religioso, não era um pastor de uma igreja. Até que alguns anos atrás fui então fui escolhido, né, fui aceito numa ordem de ministros batistas, a Ormiban, e hoje faço parte, né, dos quadros dessa ordem. E sigo honrando, né, essa fé, essa tradição batista, por meio das minhas pregações. Sou um bom pregador. Eu preciso me reportar ao meu grande professor Jonas Zanzini, em que ele diz, dá para melhorar mais. Vamos lá. A pregação, então, ela envolve a comunicação religiosa a partir de um texto bíblico. Talvez alguém diga, mas eu já assisti muitas pregações em que não tinha o texto bíblico. Bom, então foi outra coisa que tu ouviu. Certamente não foi pregação, porque a pregação ela tem um pressuposto de ter um texto bíblico. Muita pessoa diz assim que ela tem um carro, mas o carro não tem motor. Até dá para dizer que é um carro, mas não tem motor. Então, na verdade, ela tem uma coisa. Se botasse um motor dentro, seria um carro. Ela tem uma estrutura. Tem aqui na minha garagem aqui um carro, mas não tem motor. Na verdade, o que ele tem na garagem dele é uma estrutura, é um bagulho, é um negócio. Se botar um motor dentro e fizer funcionar, daí é um carro. Então, eu não sei o que as pessoas fazem por aí, mas se não tem texto bíblico, certamente não é pregação, não é prédica, não é palavra, não é sermão, não é mensagem, não é nada. Ou é qualquer outra coisa, menos um discurso público cristão. A pregação, então, ela envolve um texto bíblico e a partir desse texto se desenvolve a pregação. E a pregação ela pode ser de três vertentes, considerando, né, levando em consideração o corpo da pregação. Eu havia mostrado numa outra aula, né, eu tinha ali um esboço de uma pregação. O que é o esboço? O esboço é um papel, um card numa tela de um celular, ou num tablet, de um notebook, ou um dispositivo eletrônico, ou mesmo algo escrito, impresso, datilografado, feito à mão, em que há ali um esqueleto, ali um roteiro a seguir. A boa comunicação envolve isso, né? Um roteiro, um enredo que a pessoa possa seguir com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o nosso silogismo aristotélico. Isso é muito importante porque envolve a pessoa ouvinte, o receptor, envolve ali o decodificador. Eu estou emitindo códigos como codificador, como emissor,
esses códigos estão indo por meio da fala, ou seja, o canal é a voz. Não há ruídos, muitas vezes. O ideal é que não haja ruídos na comunicação. O ruído é tudo que atrapalha a comunicação. E está chegando no decodificador. Mas se as palavras não estiverem em ordem, ele não vai entender. Ah, mas as palavras estão em ordem. Elas estão em ordem gramatical, mas não estão numa ordem lógica. Não estão numa ordem que se faça entender. A gente tem ali em Atos, por exemplo, um episódio em que Paulo vai discursar no Areópago, na colina de Marte, ali para os filósofos ali, estoicos, filósofos epicureus, né? E ele discursando, ele se perde, não no conteúdo, mas na lógica, quando ele fala de um homem, Jesus, e os atenienses, ali, os filósofos, ouvindo atentamente, pacientemente, pela educação, até porque a filosofia ateniense, a escola de Atenas, tinha esse critério, né, do discurso, né, da retórica, da oratória. Então, o bom orador era sempre ouvido, né, era sempre escutado. E eles ouvindo, daqui a pouco, Paulo fala que esse homem ressuscitou. Só que os atenienses barraram e disseram, não, sobre isso nós vamos te ouvir em um outro momento, e esse outro momento, na verdade, é nunca mais. Tanto que Paulo não fixou uma igreja ali, que não teve um quórum, não teve um público, não teve uma comunicação religiosa assertiva. Puxa vida, o apóstolo Paulo, mas no que ele errou? Será que ele não devia ter dito que Jesus ressuscitou? Será que os atenienses não entenderam isso? Por muito tempo eu achei que foi isso. Só que é o seguinte, como é que tu vai dizer para uma pessoa que um homem ressuscitou sem primeiro ter dito que ele morreu? Puxa, é verdade, mas será que um ateniense completamente abraçado com a lógica de Aristóteles, dizer que alguém ressuscitou, sem primeiro dizer porque ele morreu, porque morreu, como morreu, mais ou menos declarar que ele morreu para que então possa ter ressuscitado, isso fere o princípio lógico e tira toda a mecânica, toda a dinâmica de uma comunicação assertiva. Então, por isso o enredo, por isso a questão do esboço, por isso a questão do anotar. Não é errado anotar. Errado é esquecer porque não anotou. Errado é na hora de estar falando e esquecer e dar um branco. Se dá um branco, eu tenho papel para ver. Então, a questão do anotar ela envolve até uma questão de neurociência da educação, porque aquilo que eu escrevo, eu tenho mais chances de lembrar depois. 90% do que eu vejo, 90% da informação que eu tenho, ela é obtida pelos olhos, pela visão, pela leitura, por tudo que os olhos veem, respondem por 90% do conhecimento. Então, se eu vejo e ainda por cima escrevo, anoto, eu vou ter um grande conhecimento pelo fato de anotar. O fato de anotar, quantas pessoas dizem, eu fiz umas anotações, nem precisei usar, claro, porque já ficou fixo na mente. Para exemplificar isso, um dos maiores autores da Igreja Luterana, um dos maiores professores, inclusive os meus irmãos luteranos vão ficar bravos comigo, mas é verdade, foi inclusive melhor que o professor Lutero como professor, e foi até as turmas dele eram mais concorridas que Lutero, eles foram contemporâneos. Foi Philippe Melanchthon. Inclusive, quando eu me formei fiz a minha pós-graduação em docência em teologia, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre Philippe Melanchthon. Ele era um especialista na Epístola de Romanos, tanto que ele escreveu o Locke Theologity, que é a primeira obra de teologia dogmática da história. É um tipo de livro, é um tipo de abordagem teológica que antes não existia. Ele não só escreveu um livro de teologia sobre Romanos, como ele escreveu um tipo de literatura que não existia. E Melanchthon, ele era um profundo conhecedor da teologia de Romanos. E isso em grande parte se deve porque ele escreveu Romanos à mão 2 vezes. Então o conhecimento de Melanchthon sobre a Epístola de Romanos era bastante acentuado. Mas vamos embora. Vamos seguir. Um esboço, ele pode demonstrar qual é o tipo de pregação que eu vou fazer, porque existem 3 tipos de pregação. Nós classificamos, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a teologia classificava a pregação pelo tipo de mensagem, a abordagem que se tinha com o texto sagrado, a exegese, né?
para então fazer a comunicação, que é a hermenêutica, que é a homilética. Essa comunicação se dava pela abordagem inicial ao texto sagrado. Então havia três tipos de abordagem. A primeira era a abordagem por assuntos. Então, por exemplo, eu não vou falar de um texto em particular, mas eu vou falar de um assunto em particular. Então eu escolho um assunto em particular: fé, amor, salvação, santificação, ressurreição, volta de Jesus, comunidade de fé, apoio aos irmãos, misericórdia, graça, avivamento, mover da fé, curas. Eu escolho um tema, um assunto, e desenvolvo esse assunto com textos que me embasam o assunto. Essa é a chamada pregação temática, porque ela aborda um tema, ou também chamada de pregação tópica, porque aborda um tópico em particular. Tema e tópico são sinônimos. Então, essa pregação é chamada de pregação temática ou pregação tópica, tá certo? Então, a minha abordagem é a partir de um tema. O tema vai me conduzir no estudo das Escrituras, no apanhado doutrinário e bíblico que eu vou ter das Escrituras, para uma posterior comunicação. Essa abordagem é bastante usual em seminários, em palestras, às vezes em pregações públicas, né? Eu tenho uma opinião muito formada sobre essa pregação, mas ela é válida. Ela não é melhor, mas ela ainda assim é válida. O segundo modelo é a pregação textual, que ela se apoia num texto, ou também chamada de pregação explicativa, porque ela se ocupa em explicar aquele texto. É uma das mais comuns. Então, o que é feito? É feita a leitura de um texto sagrado, um texto bíblico. Pode ser uma parábola, pode ser um capítulo, pode ser alguns versículos corridos, pode ser ali um pequeno texto das Escrituras, uma passagem, de uma parábola, pode ser uma profecia, pode ser a fala de um personagem bíblico. E eu leio esse texto e, após isso, eu explico esse texto. Eu faço a explicação desse texto. Eu digo o que está escrito ali, aí eu me sirvo ali de fontes, né, primárias, fontes secundárias. O que são fontes primárias? É o que está ao redor do texto, né, o seu próprio contexto. Fontes secundárias são materiais de apoio que me subsidiam, me dão subsídio para a interpretação, como um bom dicionário, como um livro de costumes antigos, para que eu possa entender algumas posturas, alguns costumes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando Ruth ela vai falar com Boaz, Ruth, lá no livro de Ruth, na época que julgavam os juízes, esse não é o melhor exemplo, mas agora foi, ela vai falar com um homem lá que poderia contrair ela em casamento, porque o que aconteceu é que essa Ruth era viúva de um belemita, né, de um homem da cidade de Belém, e esse homem morreu. Eles estavam em terra estranha, essa Ruth era uma estrangeira, uma moabita. Eles voltam para a cidade e ela ali, pobre, viúva, e a lei, né, a lei assegurava que ela poderia casar com alguém da família, com um resgatador. E ela vai lá e pede isso, e a maneira de pedir era dormir na tenda onde o cara estava dormindo, ao ar livre, e dormir próximo aos pés dele. Isso é uma coisa para nós muito estranha, mas para eles fazia sentido. E para que faça sentido para mim também, às vezes um livro de explicação, de um manual de costumes antigos, costumes dos tempos bíblicos, e há muitos bons livros dessa temática aí, eu posso te indicar alguns se for da tua vontade. Ao final desse vídeo aqui, né, na descrição do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição vai estar o meu e-mail, a gente pode se comunicar, vai ser uma honra para mim poder receber uma correspondência eletrônica uma correspondência eletrônica sua, e poder responder alguma dúvida, inclusive se for essa a tua dúvida sobre a indicação de algum bom livro de teologia. Então eu vou precisar de materiais, fontes secundárias, que apoiem a minha explicação do texto. Fontes secundárias, a Bíblia não basta. A própria Bíblia já pressupõe que a palavra sagrada, a palavra de Deus, não é a única fonte do método teológico. A Bíblia é a única fonte que nos revela a salvação de Deus. Mas ela não é dentro da fé cristã, evidentemente.
mas ela não é a única fonte de teologia. A teologia pode ser operada por uma série de outras fontes, que não só a Bíblia Sagrada. É a melhor? Certamente é, mas não é a única. A teologia sagrada tem como pressuposto ser operado o método teológico, as ferramentas que falam de Deus, suas obras e seu agir, pressupõem outras fontes que não só a Escritura. Mas, indiscutivelmente, a Escritura é a melhor que tem. Então, a pregação textual, ou a pregação explicativa, envolve a questão de um texto. Hoje, as pregações elas também são divididas pela origem da pregação. Antes, elas não eram divididas, classificadas pela sua origem, porque a origem era sempre a mesma. Era uma dedução. Eu leio o texto, eu faço minhas deduções, então eu tenho uma pregação dedutiva, que é o único tipo de pregação quanto à sua origem que nós tínhamos antigamente. Ocorre que hoje nós temos também muitas pregações que são feitas por demanda. Muitas vezes o líder cristão, eu mesmo já tive essa experiência, ele verifica uma demanda na sua igreja, na sua comunidade de fé, e ele precisa preparar uma mensagem que contemple aquela demanda. Vou dar um exemplo. Chega épocas do ano, tem questões políticas, eleições. O cristão, ele é um cidadão, ele precisa votar, ele precisa se fazer valer do seu direito de voto. E daí alguém ouve falar, mas um líder cristão lá de uma outra igreja, ou mesmo da minha igreja, se candidatou a um cargo público, pode, cristão tem que votar, cristão... Então, por conta de uma demanda sazonal, que é de tempo em tempo, que é a eleição, há uma necessidade de uma mensagem, de um esclarecimento da postura de um cristão frente à política, qual que é? Bom, não é a temática de hoje. Sabe, em um outro momento a gente pode falar essa questão do cristão e a política. Seguindo, então a pregação ela pode ser dedutiva, ou seja, eu leio e a partir da leitura eu trago uma mensagem, ou ela pode ser indutiva, por conta de uma demanda exterior, de uma demanda externa. Eu posso, inclusive, já tivemos experiência de pessoas na comunidade com dúvidas quanto a questões finais, como questões e eventos finais. Quando é que Jesus vai voltar? Vai ter arrebatamento, vai ter Armagedon, vai ter Megido, vai ter Gog e Magog, vai ter juízo do trono branco, vai ter bodas do Cordeiro, vai ter tribunal de Cristo, vai ter grande tribulação, vai ter arrebatamento, vai ter parousia, vai ter epifania. Puxa, né? Então nós pensamos, sabe, não era a hora de fazer uma mensagem para a igreja explicando todos esses temas, pegando os textos apropriados ali, como por exemplo Mateus 24, tem um colega de profissão aqui, o Deco Ramos, meu querido André Ramos, e sempre fala, tu já leu Mateus 24? Mateus 24 explica tudo ali da volta de Jesus, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, por demanda, a gente pode fazer uma pregação indutiva. Que eu fui induzido. Induzido aqui não é um termo ruim, como persuadir, nas aulas anteriores a gente falou, persuadir também não é enganar, e induzir também não é enganar. Induzir é encaminhar. É um encaminhamento, a indução é o mesmo encaminhamento que eu tenho na dedução. Acontece que a dedução eu consegui ver, e na indução outra pessoa me fez ver. Vou dar um exemplo prático. O arqueólogo, um minerador, ali minerando, e daqui a um pouco ele vai escava e acha um diamante. Isso é dedutivo. Ele viu, ele encontrou, ele achou. Outro cenário, outra situação no mesmo cenário. Minerador, ali minerando, garimpando. Daqui a um pouco um companheiro, alguém do lado, diz, olha ali, levanta aquela pedra para te ver. Eu vou ali, levanto, puxa vida, um diamante. Isso não é uma dedução, isso é uma indução, eu fui induzido. É um achado indutivo. Ou seja, o resultado é o mesmo, eu encontrei o diamante. Mas no primeiro cenário, eu achei sozinho. No outro, alguém me levou até ele. O resultado é o mesmo. Então, indução não é enganar. É a mesma coisa que dedução, com a diferença que dedução eu descubro. E na indução, alguém me ajuda a descobrir. Então, a pregação cristã, quanto à sua temática, quanto à sua origem, melhor dizendo, ela pode ser dedutiva ou indutiva. Quanto ao seu estilo, quanto ao seu corpus estruturante, ela pode ser tópica ou temática, como eu expliquei, pode ser textual ou explicativa, como eu já havia também demonstrado, e por fim,
não menos importante, ela pode ser exegética ou expositiva. Lembra que eu pedi para você guardar essa palavra? Bom, chegou a hora. A pregação expositiva é por excelência. Bom, aqui vai falar um teólogo apaixonado, né? Aqui a compostura vai embora, a ordem, o siso, o juízo vão embora, aqui fica o teólogo apaixonado. Mas eu vou tentar me segurar. A pregação expositiva é por excelência a pregação cristã, porque ela envolve tudo que a pregação precisa. A pregação expositiva ou exegética, ela envolve 3 verbos que conjugados fazem a pregação. São 3 verbos simples. Pregar expositivamente é conjugar 3 verbos simples, fáceis. Quais são eles, Pablo? Primeiro, ler o texto. Então eu vou pregar, eu estou aqui com a minha Bíblia, né? Que na verdade é um livro, mas estou fingindo aqui que é uma Bíblia. Então eu vou ler o texto. Mas isso é o básico, né? Pois é, às vezes o básico não acontece. Às vezes, como dizia Chesterton, grande teólogo católico Chesterton, chegará o tempo em que teremos que provar que a grama é verde. Está chegando. Em alguns lugares já chegou. Então, ler é o mais básico, mas às vezes o básico tem que ser falado. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Infelizmente. Então eu fico até pensando, né? Vocês brincam com os meus colegas, com alunos. Também eu dou aula de teologia desde 2009. Sou professor em seminários desde 2009. Eu fico brincando, as pessoas dizem, eu tenho uma pregação para trazer para a igreja, eu tenho uma mensagem, só me falta um texto. Só me falta um versículo. E eu fico pensando, o que esse cara tem? Porque ele diz que tem uma mensagem bíblica, mas ele não tem um versículo. Ele tem... Bom, eu não sei o que ele tem, mas certamente não é uma mensagem. O que ele tem é um carro, mas daí tu vai ver o carro, na verdade não é um carro, porque é uma estrutura que parece um carro, mas dentro não tem motor. Não tem potência, não tem impulsão, não tem movimento. Não serve para nada. Quanto que nós pagaríamos num carro sem motor? Quanto que dá para pagar num carro sem motor? Para que serve um carro sem motor? Puxa vida. Então a pregação expositiva ela envolve a questão da leitura. Eu vou ler o texto. Ler o texto e ficar no texto, porque tem muitos pregadores que leem o texto, fazem a leitura dele e depois fazem viagens interplanetárias, divagam, vão para outros lugares, outras culturas, outras terras, tudo que é lugar. E esquecem do texto, não voltam para o texto. Se perdem no caminho, não sei exatamente o que fazem, mas não voltam para o texto. O segundo verbo a se conjugar na questão da pregação expositiva é o explicar. Mas daí isso tem a pregação explicativa. Bom, mas a gente vai concluir. Eu vou concluir e vai fazer sentido. Então, explicar o texto. Eu leio o texto, agora eu vou explicar. O que está sendo dito aí, que Jesus estava dizendo, a cultura daquele povo era assim, essa palavra aqui em grego quer dizer isso, no nosso português tem esse sentido, ou se tu tiver no Antigo Testamento, esse texto aqui em hebraico tem essa significação. Ou seja, eu vou me servir de vários instrumentos e fontes secundárias, ou seja, fontes além das Escrituras. Vou me dirigir a várias fontes, tantas quantas forem necessárias, para explicar o texto. Se eu só ler o texto e só explicar o texto e parar, o que eu tenho é uma pregação explicativa, uma pregação textual. Textual porque eu li o texto e explicativa porque eu expliquei o texto. Mas eu poderia ir além. Eu poderia conjugar mais um outro verbo. E esse outro verbo conjugado, ele me dará uma pregação expositiva. Qual é o verbo? É aplicar. Eu leio o texto, eu explico o texto, e após eu explicar o texto, eu aplico ele. Então a pregação pode ser uma leitura lá do Evangelho, em que Jesus multiplica os pães. Então eu explico, eu falo como é que eram os pães na época, eu falo como é que eram as pessoas, como é que as pessoas se reuniam, eu falo como é que era a geografia daquela região, eu falo como é que era o costume, eu falo quanto que custavam os pães, eu falo de quantas pessoas tinham,
eu conto toda a história, dou um descritivo tão específico, pormenorizado, abundante, pujante sobre todas as questões e características pertinentes ao episódio do Evangelho que eu acabei de ler. E ao final disso, meu ouvinte diz: e o que eu tenho a ver com isso? Pois é. Então eu não tive uma comunicação bem sucedida, porque eu comuniquei, meu decodificador, meu receptor decodificou, recebeu e entendeu o que eu falei. Bom, mas daí já tem uma comunicação assertiva, né? Não, não é. Porque eu falei, me fiz entender, ele me ouviu e entendeu, mas não fez sentido para ele. Não fez qualquer sentido. Porque ele é um cara que nunca passou fome, ele é um cara que quando teve fome ele não multiplicou os pães, ele foi lá no mercado e comprou, ou seja, não fez sentido algum para ele. Ele entendeu, mas não fez sentido. Por isso, além de ler e explicar, eu preciso aplicar. O que isso tem a ver comigo? Bom, isso tem a ver contigo, que Jesus pode satisfazer todas as tuas necessidades, não só a necessidade de pão. Daqui a um pouco eu estou falando para um cara que pode comprar pão, e muitas pessoas na nossa pátria não podem comprar pão. Muitas pessoas dormem com fome no nosso país. Mas não é o caso desse meu hipotético ouvinte, ele pode comprar pão. O que ele não pode é salvar o casamento dele. O que ele não pode é salvar um filho perdido com as suas próprias forças. Então eu comunico uma mensagem de alguém que pode, além de fazer o milagre de multiplicar o pão, ele pode também fazer o milagre de resgatar uma alma perdida. Pode fazer o milagre de resgatar um casamento perdido. Então eu não estou só explicando, eu estou aplicando. Essa é a mensagem expositiva, essa é a pregação exegética, a pregação expositiva. Isso é expor a palavra, é ler, explicar e aplicar. Tá certo? Então esses são os nossos tipos de pregação. Eu leio e explico e acabou. Eu leio, explico e aplico. Pregação exegética. Ou também a pregação temática, né? Eu me prendo a um tema, me fixo a um tema e discorro, né, exaustivamente ou sucintamente sobre essa temática. Para encerrar, nós estamos nos encaminhando ao final dessa aula, eu quero tratar uma questão com vocês de um tratado, desculpe a redundância, eu quero discutir com vocês a questão de um tratado de homilética dos anos 70, que em pequena parte, em pouca medida, é discutido aqui nessa obra, em que o Dr. Nelson Kirsch ele discute, ele expressa essa questão da homilética vista pela teologia alemã. E aqui há um elemento que nós não levamos muito em consideração, que é a questão da atenção. Lembra que eu falei comunicação assertiva? Comunicação eficaz, a boa comunicação, a ciência da comunicação. E aqui vale também para a comunicação religiosa. Eu tenho que me preocupar com quem está falando, o que está sendo dito e quem está ouvindo, ou seja, codificador, código, decodificador, emissor, conteúdo, mensagem, comunicação e receptor. Eu tenho que me preocupar comigo mesmo, ou seja, com as minhas técnicas de comunicação, a minha postura, a ciência e a arte da comunicação, ou seja, eu tenho que praticar, eu tenho que estudar, praticar o que eu aprendi, ser observado, como a gente viu hoje nesta aula. Eu preciso também com o conteúdo, né? Por isso que nós tivemos nossa terceira aula passada, a questão do discurso da fé, a pregação, ou seja, o que precisa compor uma pregação, a questão da biblicidade, a questão da contextualidade, a questão da cristocentricidade, ou seja, a minha mensagem tem que ter contexto, tem que envolver o meu ouvinte, tem que ter conteúdo bíblico e tem que levar as pessoas a Cristo, que é o centro do cristianismo. A teologia não é o centro do cristianismo, dito por um teólogo. A teologia não é o centro do cristianismo. Cristo é o centro do cristianismo. E é a Ele que a mensagem cristã, a prédica, a palavra, a pregação, o sermão, a homilia, é a Jesus que os receptores, os decodificadores precisam ser conduzidos. As pessoas que ouvem a minha mensagem precisam ser conduzidos a Jesus. A questão da atenção. Sucintamente, basicamente, o ser humano ele não consegue ficar atento bastante tempo
a nenhum episódio, mesmo que seja coisas que ele goste. Isso faz com que pessoas paguem o ingresso de cinema e não consigam ficar 2 horas assistindo o filme no cinema que eles pagaram e tem que ir no banheiro. Na igreja que é de graça nem se fala. Desculpe. Mas é fato que a gente não consegue ficar concentrado por muito tempo em nenhuma situação. Eu não estou falando só de trabalho, eu não estou falando só de lazer, eu estou falando de tudo. Nós não conseguimos ficar muito tempo. Então, no momento em que começa a pregação, o discurso religioso da fé, é o momento que os meus ouvintes, isso também vale para falar em público em geral, isso vale para palestrantes, para vendedores, os 10 a 15 minutos iniciais, eu estou pensando aqui uma pregação de 35 a 40 minutos, que eu acho que é o adequado, é já o excepcional. Qualquer coisa que passar disso é absurdo, é quase que obsceno tu segurar a pessoa por uma pregação mais de 1 hora, a não ser que seja um orador muito famoso e as pessoas estejam ali mais pelo orador do que pela questão de ouvir uma mensagem. Mas no culto, no dia a dia da igreja, qualquer mensagem acima de 35 minutos, de 40 minutos, é um fator muito complicador. Na minha modesta opinião de teólogo, quem dá aulas de teologia desde 2009, de quem vive nesse ambiente mais de 20 anos, quem já gastou mais da metade da vida envolvido com questões de igreja, dou aqui, respeitosamente, minha humilde opinião. Então, os primeiros 15 minutos eles são cruciais na pregação. É nos primeiros 15 minutos que eu preciso despejar todo o conteúdo, ou o conteúdo central, que depois, quando os índices de atenção do meu ouvinte forem decaindo naturalmente, a atenção do ouvinte ela decai com naturalidade, não é espiritual, não é desinteresse. Se numa mensagem ali já 20, 30 minutos o teu público está cansado, está cabisbaixo, está desatento, não é espiritual, não é pessoal, é ciência. Ele está sofrendo os efeitos naturais da desatenção, da baixa dos índices de atenção. É um fenômeno natural, não é espiritual, não é demônio, tá? Não é espiritual, é natural, não é pessoal, é porque foi eu, se fosse outro, não, é científico, é ciência. Ciência de verdade, porque a verdadeira ciência se curva a Deus. Então eu preciso ficar atento e me chama a atenção que muitos pregadores, muitos oradores, eles usam os minutos iniciais para brincar, para se apresentar, para contar história, para divertir, para atrair uma suposta atenção, uma atenção que o público está te dando de graça, mas é só por 15 minutos. Então, cabe muito da gestão da atenção. Esse tema da gestão da atenção eu vou abordar na aula seguinte, na aula de oratória sacra, e vou desenvolver com esse tema com vocês, mas eu queria poder adiantar aqui de uma forma bem sucinta, bem objetiva, até para despertar a tua atenção e o teu interesse para a nossa próxima aula, que será sobre oratória sacra. Por fim, nossa sexta e última aula será sobre hermenêutica básica, sobre princípios e métodos de interpretação bíblicos, baseados na ciência da interpretação, que é a hermenêutica, que também é uma ciência de comunicação. Comunicação e interpretação andam juntos, porque não basta comunicar, eu preciso que se entenda o que eu estou comunicando. Muitas vezes empresas elas trabalham com informação e não com comunicação. Muitas vezes a empresa coloca um mural, mas a pessoa lê e não entende. Então não houve comunicação, houve informação. E informação é muito bom, mas não é suficiente. Pense num senhor, numa senhora que vai lá no médico, compra um remédio, faz uma consulta, melhor dizendo, o médico receita um medicamento, ele vai e compra o medicamento, ele nunca usou, ele não está habituado, ele lê a bula. E a bula ela não é feita para o paciente, a bula é feita para o médico. A bula não traz comunicação, a bula traz informação. E o senhorzinho, a senhorinha, com muito carinho, com muito respeito, vai ler tudo e não entende nada, porque houve informação e não houve comunicação. É preciso que o farmacêutico explique, é preciso que um enfermeiro, um técnico de enfermagem, o próprio profissional de medicina, o médico,
possa explicar, possa comunicar, possa transformar a informação em mensagem, possa transformar a informação em comunicação. Certo? Senhores e senhoras, ficamos por aqui. Meu nome é Pablo Giovanni, sou aluno do curso de Ciências da Religião do Grupo Internacional Uninter, Grupo Universitário Internacional Uninter, curso que estamos oferecendo aqui gratuitamente, o curso de Comunicação Religiosa, a aula de número 4, Homilética Básica, curso este que é gentilmente oferecido pela Escola Superior de Educação do Grupo Uninter, o curso que você pode acessar. Se for tua vontade fazer todo este curso e após fazê-lo receber um diploma, um certificado de participação com carga horária de 6 horas, que é a carga horária deste curso, eu terei a maior honra de te encaminhar esse diploma pessoalmente. Você pode mandar um e-mail com o teu nome completo, é só isso que nós precisamos. Com isso nós podemos confeccionar de forma gratuita um diploma, um certificado, melhor dizendo, um certificado de participação neste curso de comunicação religiosa. Terei a imensa honra de fazer chegar até as tuas mãos. Queira a Deus que eu possa fazer isso de forma presencial, né, respeitando todos os cuidados desse momento triste que ainda nós estamos vivendo, esse momento pandêmico, que se Deus quiser vai acabar logo, e se nossas autoridades fizerem alguma coisa de verdade, obedecendo à ciência e não politicagem, esse momento aqui vai acabar logo, mas ainda assim a gente está ali com os cuidados. Eu estou aqui sem máscara porque eu estou sozinho, estou numa sala sozinho. Do contrário, estaria usando máscara para me proteger e para proteger também o meu próximo. Feito isso, né, eu me despeço, com o coração cheio de agradecimentos a transmitir a todos vocês que estão me acompanhando neste curso. Para mim é uma honra saber que muitas pessoas, eu tenho recebido um feedback, um retorno muito positivo das pessoas que estão me acompanhando, inclusive pessoas que são do meu convívio pessoal, do meu dia a dia, me encontram, me ligam e mandam mensagens para dizer o quanto esse curso tem sido importante. Ainda antes de vir gravar essa aula, as aulas são gravadas, antes de vir ainda, uns 30 minutos antes de vir gravar esse momento aqui com vocês, uma pessoa muito querida disse o quanto esse curso está sendo bom para ela. E eu fico muito feliz. Eu fico feliz realmente. Fica aqui os meus agradecimentos a vocês que me acompanham. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula sobre oratória sacra, onde nós vamos discutir essa questão da gestão da atenção. Vamos aprender como gerenciar, como gerir o tempo, a atenção das pessoas que estão me ouvindo, para que a minha comunicação seja cada vez mais eficaz e assertiva. Beijo, forte abraço a todos, fiquem com Deus.